Queridos irmãos, queridas irmãs que participam aqui da Seja em Campina Grande ou nos acompanham pela internet, benfeitores espirituais que sustentam essa casa, que Jesus nos ampare a todos. Aquele dia, o calendário marcava 20 de julho de 1969, exatamente há 50 anos atrás. O relógio, em Greenwich, na Inglaterra, 20 horas, 17 minutos, 40 segundos. Ou em Brasília, 17 horas, 17 minutos, 40 segundos. E a Águia pousou. 3 astronautas americanos aluniçaram com uma pequena cápsula. E toda a humanidade ficou febricitada com o episódio de uma grande conquista científica. Dentre os milhões de telespectadores que acompanhavam aquele espetáculo ao vivo, transmitido a partir das imagens captadas pela NASA, um rapaz, um adolescente, beirando 10 anos, quando viu aquela cena, ficou completamente entusiasmado. Disse, mas é isso. Eu nasci para isso. Eu nasci para conquistar o universo, o cosmos. E não conseguiu dormir naquela noite. No dia seguinte, procurou os livros de física, de astronomia, na tentativa de se preparar rapidamente, porque o seu sonho, mesmo um garoto do interior brasileiro, era ir para os Estados Unidos, era ir para a NASA. E essa coisa pequena de pisar na Lua ainda era algo modesto. Ele pensava, por que não um voo tripulado para Marte? Alguma coisa, uma tecnologia na sequência das décadas para atravessar o próprio sistema solar. Enfim, ele quase que delirava. E os anos foram se sucedendo, o rapaz foi avançando, mas não tirava da mente, é preciso conquistar o universo. Eu vou conquistar o universo. No entanto, à medida que foi estudando física, as leis de Einstein e outras tantas coisas, foi percebendo que ele estava exagerando, que não era possível conquistar o universo, que a sua realidade era algo bem menor. Ele jamais conseguiria, talvez, alcançar as condições acadêmicas que o levassem à NASA, e a humanidade não tinha as condições tecnológicas ali, já nos anos 70, para um projeto mais avantajado de conhecer, de palmilhar o universo. Então ele disse, realmente eu exagerei, estava mais maduro, agora era um acadêmico universitário, disse, não, essa coisa de conquistar o universo é demais, mas posso conquistar a Terra, já sabemos muito sobre a Terra, e ele lia muito, posso perfeitamente estar a serviço da ONU, da Unesco especialmente, e oferecer um plano para salvar a Terra, para manter a Terra ecologicamente equilibrada. E assim pensava, ele tinha um pouco de megalomania, conquistar a Terra, não tirava isso de mente. Mas a maturidade, os anos foram chegando, e ele percebeu a complexidade geopolítica, não existia uma espécie de governo da Terra. Havia uma tensão à época entre a União Soviética e os Estados Unidos, entre a cortina de ferro e o bloco capitalista. E ele foi entendendo, à medida que avançava nos seus estudos de sociologia, de geopolítica, que não era possível alguém ser uma espécie de presidente, de grande líder de todo o planeta Terra. Aí, ele foi reduzindo o tamanho do seu sonho, e de redução em redução, ele disse, não, mas eu já estou em plena idade, em condições, e o Brasil tinha se democratizado, eu posso perfeitamente me tornar uma esperança, uma opção, e ser o líder do meu país. Eu vou conquistar o Brasil, as minhas ideias são revolucionárias, são transformadoras,
haverei de trazer paz social ao Brasil. E ele foi percebendo que era muito difícil, vinculou-se a um partido político, mas aquela conjuntura, as dificuldades, aí os anos foram se sucedendo. E ele pensou algo menor ainda: eu vou então ser o prefeito da minha cidade. Tenho todas as condições, era uma cidade pequena em que ele morava, a comunidade o conhecia. Se eu vou me lançar prefeito, e aí sim, poderei dar provas do meu talento, poderei dar uma contribuição para o mundo social. E assim o fez, por força das facilidades, de que era um universo bem menor, ele se fez o prefeito da sua cidade. E ali ele foi percebendo a dificuldade de administrar com correção, com justiça, com honestidade, porque os correligionários se digladiavam entre si. As articulações, o seu partido era feito de facções. E com o tempo, à medida que ele foi percebendo que era um tanto idealista para as malícias da política, essas facções que brigavam entre si foram se articulando e ele foi destituído por um golpe branco da condição de prefeito da sua cidade. Desgostoso, frustrado, ele volta para o seu mundo. E quando cai em si, ele já estava um tanto envelhecido, cabelos encanecidos. Só, o que me resta? E pensou consigo mesmo, já era casado, já tinha filhos, já tinha netos, disse: eu posso ter fracassado como prefeito. E como aquelas coisas que ele imaginava, passou em revista a sua própria adolescência, lembrou claramente o dia em que o homem pisou a lua e o seu sonho de conquistar o universo. Disse: não, realmente eu era um menino imaturo, mas agora eu sou uma pessoa com a experiência de vida. Eu vou ser o grande patriarca da minha família. Por que não pensei isso antes? Por que essa fuga de administrar outras famílias, quando eu posso administrar a minha família? Eu preciso dar orientação para os meus filhos, para os meus netos. Por exemplo, esse meu filho namora alguém que eu acho que não vai ser interessante para ele. Aquela minha filha também, ela está apaixonada por uma pessoa que não deve merecer confiança. Eu posso perfeitamente estabelecer diretrizes lógicas, meu filho, case-se com esta e não com aquela, minha filha, case-se com este e não com aquele outro. E ele foi pensando, e foi se aproximando, e foi percebendo que os filhos e as filhas eram completamente independentes. Depois, os casamentos deles, os netos vieram, e os netos achavam o vovô um tanto gagá. Vovô era apenas um parceiro de brincadeira, mas as opiniões de vovô não eram consideradas. Ele caiu em si: fracassei. Eu não consigo ser o patriarca da minha família, nem os meus netos me atendem. O que eu estou fazendo? Nesse dia, ele orou e pensou consigo mesmo: mas eu levei uma vida inteira na busca de conquistar, de dominar, de governar, e agora amargo a frustração. Eu não consigo sequer gerenciar a minha própria família. Disse: mas é claro, veio a iluminação, a intuição. Não faz sentido. Para que tentar governar outras vidas? Para que, de algum modo, buscar governar as próprias estrelas, a semelhança daquele rei louco de O Pequeno Príncipe, que ficava contando as estrelas e achava que tinha um controle sobre o universo? Não. A grande tarefa do ser humano é governar a si mesmo. Aí está. A minha vida está um tanto desmantelada, dizia ele no seu português anordestinado. Está desmantelada. Levei anos desatento às minhas próprias emoções, aos meus sonhos, às minhas metas. Fiquei em busca e na fuga pelos outros e não atinei para as minhas próprias necessidades. Agora estou na velhice dessa existência física, mas eu devo, e a única coisa que efetivamente posso é governar a mim mesmo, recuperando o conceito socrático de encrateia, de autogoverno.
quando ele deu por si, começou a fazer um exercício conforme está previsto e recomendado pelo Espírito Santo Agostinho, lá em O Livro dos Espíritos, à altura da questão 919A. Quando Allan Kardec percebe que é preciso recuperar algo, ou é chamado a atenção pelos Espíritos, para uma sentença que se consagrou entre os gregos: conhece-te a ti mesmo. Allan Kardec procurava nos Espíritos um meio mais eficaz para o homem se conhecer e vencer as más tendências desde essa existência. E os Espíritos disseram para ele: um sábio da antiguidade já o disse, ou vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Se referia a Sócrates, que popularizou essa sentença que está no templo de Deus Apolo, lá em Delfos, que Tales de Mileto também o fez, mas não tanto quanto Sócrates, que tomou isso como meta de vida. Conhece-te a ti mesmo. Mas Allan Kardec percebia que nós gostamos de uma coisa operacionalizada. É preciso colocar esse princípio metafísico na forma de um plano, de uma estratégia, de uma prática. E aí ele retoma, mas como fazer isso? Então vem um grande filósofo da Idade Média para respondê-lo. Um sábio da antiguidade, vô-lo disse, mas depois o próprio sábio que respondeu a primeira vez vai dizer: fazei o que eu fazia quando estava aí encarnado. A cada noite eu fazia um balanço da minha própria consciência, eu fazia um autoenfrentamento e perguntava a mim mesmo se não tinha deixado de cumprir algum dever, e multiplicava as questões. E ali Santo Agostinho vai detalhando qual era a sua prática, qual era a sua estratégia para o autoconhecimento. E ele diz que desta forma ele conseguiu não somente se conhecer, mas fazer as reformas que o balanço consciencial lhe indicavam para ser feitas. As reformas. Aí está a grande questão. Porque muitas pessoas, na sequência, todos nós, vamos percebendo que os anos vão se sucedendo, mas perdemos o gosto, o alto amor de se conhecer, de se mapear por dentro, de ser o Colombo da própria alma, de investigar essas terras que às vezes parecemos desconhecer. O nosso mundo íntimo. Joana de Ângeles, nos seus livros, nos seus primeiros livros nos anos 70, através de Valdo Pereira Franco, Celeiro de Bênçãos e outros, Lampadara Espírita, ela faz referência a esse episódio da história da ciência contemporânea, da conquista da Lua pelos americanos, a alunissagem. E Joana vai dizer que houve muito espalhafato, que a humanidade celebrou e deve celebrar mesmo, mas em termos de conquistas morais, não houve o mesmo andamento. Essa disposição de conquistar a Lua é nobre, mas existe uma lua interna, lá no seu maris tranquilitis, que precisa exatamente que a gente possa fazer essa viagem corajosa de autoenfrentamento, de autoconhecimento. Porque se isso não for feito, há de acontecer exatamente o que se sucedeu com aquele rapaz idealista. Os anos vão se dobrando, e as reformas que não são feitas, e o desconhecimento do que somos, como pensamos, como agimos, pode resultar em dificuldade. Porque viver é fazer escolhas, e à medida que as nossas escolhas são feitas, cada uma delas tem consequência espiritual. Consequências para a atual existência, consequência para as vidas futuras. A reencarnação é um período muito breve. O que são 100 anos, 90 anos, tudo passa tão rápido. E aí é preciso que o indivíduo possa ter ciência de si mesmo, para que o seu grau de acerto seja próximo da perfeição. O episódio da Lua foi bem sucedido porque os físicos, os astrofísicos, por anos, aquelas equipes todas estudaram os ângulos, as possibilidades, as massas, enfim, os elementos envolvidos com aquela missão do Apolo 11. Não foi uma coisa de improviso, exigiu muita ciência, muita perspicácia, muita persistência. E por isso também devemos fazê-lo, porque
como dizia Santo Agostinho, ele propõe que a cada noite fazia um balanço de si mesmo. Às vezes o que acontece? Nós chegamos à noite tão cansados, quem terá disposição para fazer um balanço de si mesmo? Um momento, antes que o sono me tome, eu vou parar um pouco, eu vou lembrar o que é que eu fiz pela manhã, quais foram os meus primeiros pensamentos, se eu fiz alguma prece, como foi que eu tomei o café da manhã, com quem tomei, o que fiz, o que deixei de fazer, o que eu pensei, o que eu falei. Na sequência, o deslocamento para o trabalho, o próprio trabalho, o convívio com a família, enfim, as ocorrências no decorrer do dia, tudo vai se sucedendo e às vezes, à noite, quando não temos essa parada estratégica, esse momento de reflexão, toda essa dinâmica do que fizemos ou deixamos de fazer, naturalmente vira uma massa para o dia seguinte. Uma massa que não foi pensada. A doutrina espírita nos equipa para isso. E muitas vezes, quando nós nos entregamos com convicção, com sinceridade à prece, os benfeitores espirituais vêm em nosso socorro, porque o escafandro, o corpo físico, nos impede de ter a plenitude da compreensão das coisas. Já não lembramos muitas vezes os compromissos que assumimos, as metas que estabelecemos com os benfeitores, que são os norteadores da atual existência. Lá, quando estávamos desencarnados, nós nos comprometemos, olha, quando eu chegar a tal idade, eu já terei alcançado isso aqui. Quando eu chegar aos 30, eu já estarei mais avançado na capacidade de compreensão, de perdão, de tolerância, de paciência. Mas sem reflexão, nós não podemos fazer essa avaliação. E um detalhe interessante é que a gente vai tendo aquela sensação de que há dentro de nós uma certa sensação de desordem interna. Uma desordem. As coisas parecem estar fora do lugar. Por isso, há aqueles momentos de crise, quando deixamos de dar a devida atenção ao nosso mundo íntimo, as coisas vão avançando e chega um momento que esse desmantelamento, essa desordem, ela se manifesta. Se manifesta, às vezes, um desconforto em termos de saúde mental, uma crise. Se manifesta quando a gente não dá a devida atenção aos pensamentos e às emoções, até numa somatização. O corpo físico padece, o corpo físico grita, dizendo que alguma coisa está errada no nosso sistema. Mas, enfim, é um sistema porque há uma perfeição, há uma lei, não é uma bagunça, não é uma desordem, muito pelo contrário. Os gregos, quando contemplaram a beleza do céu estrelado, perceberam que o universo era um cosmos, era uma organização. A palavra cosmos em grego quer exatamente dizer isso, é uma organização. Tudo está arrumadinho, tudo está no seu lugar, tudo está geometricamente encaixado no seu justo ponto. E eles diziam que o oposto do cosmos é o caos, a bagunça, a desordem, as coisas estão fora do lugar. E para os gregos, pelo menos na fase mitológica, nós avançamos dos titãs, do período do caos, das coisas fora do lugar, até em que cada coisa ficou no seu justo lugar, o cosmos. E a palavra cosmos também em grego quer dizer beleza, harmonia, a harmonia dos mundos, a harmonia que encantou Pitágoras e que mais adiante encantou Kepler, Copérnico e todos aqueles que se dedicaram à astronomia, porque não viram uma bagunça, não viram elementos errantes, digamos assim. As órbitas, tudo do universo obedece a leis. E os Espíritos nos mostram, em O Livro dos Espíritos, que se existem as leis físicas, existem as leis morais. As 10 leis morais que aprendemos começando com a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de sociedade, a lei de reprodução, a lei de conservação, até chegar à lei de justiça, amor e caridade. O universo não é uma bagunça, nem no sentido físico, muito menos no sentido moral. É preciso que a gente admita
Isso tudo está muito bem organizado. Por isso, Allan Kardec abre o Evangelho segundo o Espiritismo com o capítulo 1, não vim destruir a lei. É uma sentença do próprio Cristo. Ele que poderia perfeitamente se achar a lei, ele está dizendo e dando exemplo: eu não vim destruir a lei, mas vim dar cumprimento, plenitude. Ele conversava com pessoas que eram apegadas a interpretações muito estreitas da própria lei. No judaísmo, nós temos 613 prescrições recomendando o que deve se fazer, o que não se deve, o que está de acordo ou o que não está de acordo com a lei divina. E Jesus simplifica tudo isso, mostrando que a lei basicamente é o amor a Deus, o amor a si mesmo, o amor ao próximo, o próximo como a si mesmo. É o amor, é o fundamento, é o núcleo da lei. E ele é um cumpridor da lei. Às vezes nós encontramos pessoas rebeldes, dizem assim: eu vou fazer do meu jeito. Naquela bela canção que Frank Sinatra imortalizou, né, seu Nicolau? Frank Sinatra, My Way, né? My Way. É um grande clássico da música americana. Ele se gaba lá no texto, na letra, que eu fiz do meu jeito. Ele, no final da vida, diz: eu não me arrependo que eu fiz do meu jeito, né? O comme d'habitude lá dos franceses. Fiz do meu jeito. Mas quem é que pode se dar ao direito de dizer: eu fiz do meu jeito, quando a sabedoria propõe: é preciso fazer do jeito que Deus quer. Mas está no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O resto é rebeldia de nossa parte, e toda rebeldia pressupõe uma atitude de rebelião, de revolta, de negação, de não adesão à lei que já existe, que é perfeita, é a lei divina. Ora, Jesus veio ao mundo e ele, mesmo sendo governador do planeta Terra, ele se submeteu à lei do trabalho. Ele foi trabalhar na carpintaria. E há pessoas tão enlouquecidas, que dizem assim: olha, eu não quero trabalho. Feito aquele cantor, o sobrinho de Tim Maia: eu não quero trabalho, né? Eu não quero trabalho, eu quero emprego. Se tiver um emprego lá na repartição, se tiver um emprego lá no gabinete deste ou daquele, caindo dinheiro na minha conta, estou muito bem. Eu disse: mas que coisa louca, a pessoa receber sem trabalhar. Na outra vida não reclame se receber muito pouco e trabalhar muito, para poder compensar. Já recebeu antecipadamente. A lei é justa, não tem a possibilidade de trapaça. Quanta ignorância das pessoas, porque a gente percebe essas operações diversas que envolvem a justiça brasileira, que pega a gatunagem no campo político, no campo empresarial. Pessoas completamente analfabetas das leis espirituais, achando que pode obter dinheiro sem trabalho, porque estão violentando uma lei natural, lei do trabalho. Se o próprio Cristo trabalhou numa carpintaria, junto com o pai dele, e o sucedeu. Então, ou aquelas pessoas que querem a glória, a vitória, a conquista final, sem passar pelo esforço, o êxito. Aí lembramos de um poeta inglês, Francis Coelho, quando diz assim: quem não suporta uma cruz, não merece uma coroa. Não é possível, é a culminância. As pessoas que às vezes levam existências inteiras para alcançar uma meta, uma vitória sobre si mesmas. Então existe uma lei de Deus. E essa lei de Deus, nós aprendemos também no Livro dos Espíritos, está na nossa consciência. A lei é tão perfeita que ela tem o seu registro em cada um de nós. Ela está dentro de cada um de nós. O despertamento que vai correr por nossa conta, mas ninguém pode fugir desta lei. Os livros religiosos, a Bíblia, o Tao Te Ching, o Corão, a Bhagavad Gita, outros textos sagrados, os avatares, eles têm a missão histórica tão somente de avivar essa lei que já está dentro de nós, de aflorar, de explicitar, de manifestar na cultura humana aquilo que nós já trazemos no imo da alma. Então, a sabedoria exige, propõe, é preciso dar tempo, é preciso conhecer essa lei. Mais do que isso, é preciso conhecer esta lei para saber a discrepância ou alinhamento que nós estamos tendo em relação a essa mesma lei.
Por isso precisamos estudar o Evangelho, não para nos esnobarmos, não para nos exibirmos. O Evangelho é para consumo próprio, para que a pessoa, ao conhecer o Evangelho, possa, nesse balanço proposto por Santo Agostinho, avaliar: será que o que eu disse hoje não fere um princípio do Evangelho? Será que o que eu fiz hoje, ou o que eu me omiti de fazer, não está de algum modo fora do Evangelho? Ou o contrário, será que aquela atitude que eu tomei não está exatamente, corajosamente, uma afirmação do Evangelho? São coisas assim, são questionamentos. Se não fizermos, naturalmente, haveremos de adiar a tarefa do autoconhecimento e da própria felicidade. Porque aprendemos em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec começa a enfechar um grupo de questões sobre a felicidade e a infelicidade relativas, ele vai nos dizer, na questão 921, ou os Espíritos vão dizer ao codificador, que o homem é quase sempre artífice da sua própria infelicidade. Portanto, não faz sentido o desculpismo. Eu sofro porque os deuses não gostam de mim. Eu sofro porque é uma questão de sorte. Espírita não usa a palavra sorte, porque ele acredita na lei de causa e efeito. Tudo é justo, tudo é merecido. Então, é preciso que o indivíduo perceba: se estou sofrendo, provavelmente eu coloquei em desordem o meu mundo moral. E a lei do mundo é a lei da ordem, a lei de Deus é a lei da ordem. Portanto, há um esforço pela dor, pelo sofrimento, para que eu desperte e possa fazer esse ajustamento. O que os Espíritos colocam para o codificador como arrependimento, como reparação, como expiação e como reparação. Há um detalhe interessante, porque os Espíritos sabem muitas vezes das artimanhas humanas usadas, dos sofismas, dos artifícios, para fugirmos aos resultados das nossas próprias ações. Quem ler, por exemplo, a obra Memórias de um Suicida, do espírito suicida Camilo Castelo Branco, psicografado pela médium brasileira Ivone Pereira, que é um livro que exige coragem para comprá-lo, coragem para lê-lo, porque ele é um tijolo, assim, acho que é 650 páginas, se eu não me engano, nessa edição atual. É um livro que diz assim: eu vou enfrentar Memórias de um Suicida. A primeira parte é muito dolorosa, porque ali o espírito Camilo Castelo Branco vai descrevendo com uma certa minúcia as suas agruras, o que é a dor de um suicida, as suas primeiras impressões dele, os muitos suicidas da época em que ele deu um tiro no próprio ouvido. Mas nesse livro tem vários casos de suicidas, e há uma coisa comum entre eles: os suicidas desencarnados, pelo menos os descritos na obra Memórias de um Suicida, são manhosos. Eles ficam evitando assumir que se suicidaram por uma escolha. A questão do suicídio é muito séria, e o Livro dos Espíritos nos apresenta ali da questão 943 em diante, são 20 questões só sobre o problema do suicídio. E Allan Kardec abre com uma seção: desgosto da vida, suicídio, que por sua vez remete a uma outra questão, a 541, quando os Espíritos dizem assim, que a pessoa, quando foge à disposição de ser útil, ela caminha para o desgosto da vida. A pessoa diz assim: eu estou desgostosa de viver. Mas ela precisa ser mais honesta, aprofundar essa sonda. Por que é que eu estou desgostosa de viver? O que eu deixei de fazer? O que eu não estou fazendo? E os Espíritos já nos apontam que muitas vezes a pessoa fugir da disposição de ser útil para outrem, para a sociedade, para a humanidade, leva ao desgosto pela vida. Mas enfim, dos muitos casos lá descritos em Memórias de um Suicida, nós temos um caso interessante, que é o de Amadeu Ferrari. Amadeu Ferrari foi um suicida brasileiro. Ele era de descendência italiana, por isso esse nome, e morou no interior de São Paulo. Então Amadeu Ferrari, a sua vida seguia muito bem. Ele apaixonou-se por uma moça, noivou. Mas, para a surpresa dele,
Ele era bancário. Para sua surpresa, quando tudo caminhava para o enlace feliz, aquela sentença, e foram felizes para sempre, eis que lhe aparece um câncer. Um câncer na região da boca, da laringe. Mas que câncer estranho! Mas o que é a vida? Porque ele já tinha montado planos, tudo correria muito bem, apaixonadíssimo que era pela noiva, agora aquele câncer. Mas ele pensou consigo mesmo: ora, eu sou um bancário. E aquela época, né, no século XIX, em São Paulo, o tratamento do câncer custava muito caro, o câncer dele sobretudo. Ele não tinha dinheiro para, de algum modo, se permitir um tratamento à altura que revertesse o seu câncer. Então ele pensou consigo: eu sou bancário, eu manuseio diariamente letras hipotecárias, eu não sei o que, empréstimos, eu posso perfeitamente fazer uns desvios em favor da minha saúde. Qual o problema? Eu não tenho dinheiro, mas o banco tem. E aí começou a surrupiar, começou a desviar dinheiro do banco para financiar o seu tratamento de câncer. Foi descoberto um escândalo. Aquele bancário, aquele jovem que parecia um homem bom, na verdade era um larápio, era alguém que estava roubando dinheiro de um grande banco brasileiro. E agora? E ele pensou consigo: não sei porquê, o tratamento não está dando certo, o câncer avança, mesmo tirando dinheiro do banco, o câncer continua galopante. Mas eu amo a minha noiva, o que eu posso fazer? E ele começou a ficar confuso com aquela situação, embaraçado mentalmente. O que fazer? E naquela indisposição emocional, naquela inquietação, ele começou a aceitar a ideia: só há uma saída para mim, o suicídio. Porque eu vou passar por uma grande vergonha, lá na questão do banco, na minha sociedade. Será que a minha noiva vai aceitar isso? A pecha de ladrão não me cabe. Ademais, ainda que eu consiga me safar dos processos e da desonra pública, como explicar para ela que o meu câncer não está melhorando? Como garantir o noivado? Como garantir o nosso casamento, os nossos sonhos, se eu sou um homem que caminho para a desencarnação, para a morte, na expressão dele? Então, esse homem pensou no suicídio e o cometeu. Estava lá Amadeu Ferrari, entre os muitos suicidas, e Camilo Castelo Branco, na terceira parte do livro, quando ele começa a ponderar o conhece-te a ti mesmo, vai dizer que tem consigo 3 mestres: Aníbal de Sila, Soriomar e Epaminondas de Vigo. Esse mestre, que é um mestre egípcio, orientalista, é um homem que tem uma habilidade de penetrar nas mentes. E em determinado momento, esse Epaminondas de Vigo, que impunha respeito pela sua técnica de entrar na mente, de penetrar na mente, ele chegou e, para fazer uma demonstração para os outros suicidas, ele chamou Amadeu Ferrari. Amadeu Ferrari, então, você precisa dar provas do autoconhecimento. Você precisa se enfrentar. Amadeu Ferrari, mal acostumado no desculpismo, na enganação, na procrastinação, sempre adiando a ideia do autoconhecimento. Depois eu vou, enfim, enfrentar essa coisa insuportável que é conversar comigo mesmo. É uma DR consigo mesmo, digamos assim. Aí Amadeu Ferrari disse: olha, eu desencarnei, eu me suicidei, eu reconheço, mas veja a minha situação. Eu era um bancário, um homem benquisto, fazia sentido eu passar por aquela vergonha social, por aquela situação vexatória, pública? Não, eu me suicidei, veja que as causas são nobres. Amadeu Ferrari, por que você se suicidou? Aquela autoridade de Epaminondas de Vigo fez perceber que com aquele homem ele não tinha aquela capacidade, ele não tinha a possibilidade de continuar usando os sofismas que ele usou uma vida inteira. Se acostumou mal. Aí ele foi percebendo as condições
o crime. E ele, aquela desculpa que na verdade roubou o dinheiro do banco para o próprio tratamento, que isso, aquilo, outro, e ele foi ficando assim. E o espírito Epaminondas de Vigo, percebendo que aquele homem, aquele suicida, ele era manhoso, ele estava mal acostumado nessa sonda interna, disse: agora você vai voltar, vai fazer uma regressão. E fez a regressão com Amadeu Ferrari. Ele voltou às condições, até a condição de bebê, quando, para a surpresa dos outros suicidas que acompanhavam aquela cena, Amadeu Ferrari já estava numa vida anterior. Ele viveu no Brasil e ele era um escravocrata. Um homem rico que tinha fazenda, e naquele Brasil de escravos do século XVIII, ele mandava, desmandava, abusava, comprava os negros e as negras, e às vezes por malícia, por maldade, por capricho, separava pai e filho, mãe e filha, levando um horror, uma dor profunda àqueles negros capturados na África. Mais do que isso, certa vez, ele seduziu uma mocinha, uma adolescente que mal saíra da infância, seduziu, e o pai quase que enlouquece, o negro fenício, sabendo que a filha, naquela atitude, sentindo-se envergonhada de ter sido abusada pelo senhor do engenho, pelo o seu patrão, digamos assim, o seu dono, ela se suicida. O pai passa por uma dor inenarrável e vai até a casa grande, vai lutar, vai protestar, falar da sua dor, o quanto ele sofria, sabendo que a sua filha tinha sofrido um abuso absolutamente desnecessário, se suicidado. E aquele homem que cometeu aquelas barbaridades estava tranquilo, socialmente em paz. Era Amadeu Ferrari numa vida anterior. E aí o negro pai protesta. Amadeu Ferrari, naquela vida como escravocrata, sabendo que detinha o cetro do poder na mão, disse: este negro infeliz não pode reclamar comigo. E mandou queimar a língua do pobre escravo fenício. Numa sequência de torturas insuportáveis. O negro, depois de muito sofrimento, desencarna. Os anos se dobram. Amadeu Ferrari se torna um homem já envelhecido. E, como era detentor de muito patrimônio, viaja para a Europa. Viagens, sempre viagens, viagens. E chega a velhice, a morte. E é sepultado com honras, porque é um homem rico, um homem importante na sua sociedade. Mas a lei de Deus é uma lei de justiça. A consciência, porque quando Amadeu Ferrari desencarna, por uma lei da afinidade, ele em espírito é lançado para a África. E aqueles espíritos que perderam seus parentes, que foram escravizados por este ó brasileiro, passam a seviciá-lo, a sentenciá-lo, a justiçá-lo, a persegui-lo, e ele fica desesperado, anos e anos, correndo na floresta de negros que o perseguiam. Até que um dia ele, muito cansado, ofegante, percebe que aparece um negro na floresta, com uma tocha. Mas era uma tocha diferente, era uma luz, mas não de uma chama que queimava, uma coisa feérica, parecia coisa de fada. E o negro disse: Senhor, eu estou aqui. Era Felinto, o pai da negra que ele tinha abusado, que num esforço enorme tinha vivenciado plenamente a lei divina e perdoado o próprio patrão, e agora veio resgatá-lo dos suplícios que ele sofria, das perseguições diversas. Senhor, eu estou aqui, vim te buscar. Mais do que isso, porque na sequência da regressão, esse mesmo negro Felício, ele vai se tornar Romeu Ferrari, vai ser o pai de Amadeu Ferrari. Então este homem tinha consigo todo um arquivo de crimes ocultos, como acontece com muitos de nós, que talvez não suportemos uma regressão a vidas anteriores,
Por isso que Allan Kardec escreve aquele texto, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esquecimento providencial do passado. Que só devemos mexer com o passado em situações muito específicas, isso feito com um profissional gabaritado, para que a gente não avance para a loucura. O patrimônio da memória é algo difícil de ser administrado. Então estava ali, aquele negro que sofrera tanto, tinha sido o mesmo que resgatara Amadeu Ferrari, e agora tinha sido seu pai, dadas as condições de vida, mas a consciência, mas a justiça. Aquele homem tão rico, agora era um funcionário com possibilidades econômicas muito parcas, muito limitadas, era um simples bancário. E quando a doença, o câncer chegou, como um processo de autoajustamento, as suas energias internas descompassadas, desequilibradas, sobretudo na região da língua, da boca, porque ele sabia, ele precisava experimentar a dor que impusera ao escravo fenício. A lei é justa. Portanto, competia a este homem, competia a Amadeu Ferrari, diante da dor, do sofrimento, da provação, a resignação, jamais a revolta, a aceitação. Se eu estou sofrendo, se Deus é justo, tudo haverá de estar de acordo com a lei. Mas o suicídio é uma postura absoluta da mais tremenda, da mais extrema rebeldia que o ser pode tomar. Por isso, Amadeu Ferrari, aqueles anos todos, tinha abafado, tamponado dentro de si mesmo essa voz da consciência que Epaminondas de Vigo, aquele mestre espiritual, sabia perfeitamente avançar e provocar o afloramento necessário para que ele entendesse que as dores que ele sofreu na condição de bancário, com câncer no Brasil, eram justas e merecidas. Assim é a vida. Portanto, quando a casa estiver fora de ordem, que possamos ter uma postura resignada, tranquila. É possível perfeitamente colocar as coisas em ordem. E existe uma alavanca por excelência para fazermos isso. O dever. O dever, como está posto lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, um texto do Espírito Lázaro, mostrando que nós temos deveres diversos, mas existe o dever moral. Saber cumprir os deveres. Joana de Ângeles, no seu texto Momentos de Saúde e de Consciência, vai dedicar um capítulo ao dever. Dever e responsabilidade, dever e consciência. Quando o indivíduo está perfeitamente alinhado com as leis divinas, a primeira disposição deles, quais são os meus deveres? O que me compete fazer? E aí, na boa sintonia, bem orientado, bem alinhado com os benfeitores que lhe querem muito bem, ele vai procurar ter clareza dos seus deveres e pedir forças para cumpri-lo diariamente. É isso que Santo Agostinho dizia, perguntava a mim mesmo se eu tinha faltado a algum dever. Porque à medida que os deveres não são cumpridos, a gente vai criando aquela bola de neve. O desarranjo vai ficando maior. Por isso que o momento de crise é o momento em que as coisas estão completamente fora do lugar. E é importante fazermos essa manutenção, passo a passo, porque não sendo assim, acontece aquele clima de desorientação, de perturbação, como se deu com Amadeu Ferrari. E aí vem a proposta, vem a sugestão malévola do suicídio, que a pessoa está lá sufocada, sob forte pressão espiritual, diz, minha vida não tem jeito, está tudo fora do lugar, eu não soube viver, eu não estou sabendo viver, só tem um jeito para dar um freio de arrumação na expressão popular, suicídio. É a solução, parece fácil, mas a doutrina espírita, de algum modo, nos orienta que essa é uma falsa porta, é uma falsa solução. Nós acumulamos problemas, pendências, procrastinamos medidas que deveriam ser tomadas, e aí vêm as complicações.
Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos ensina a fazer um exercício de honestidade intelectual e moral. Capítulo 5º, quando ele fala das causas anteriores às aflições e causas atuais das aflições. Quando ele coloca causas atuais das aflições, ele vai colocar expressamente uma sentença: se eu tivesse feito isso ou não ter feito aquilo, talvez hoje eu não estivesse sofrendo. Porque as nossas dificuldades é o rebate, são as consequências, os desdobramentos das escolhas que fizemos. Algo que fizemos lá atrás. Felizmente a lei divina é lei de misericórdia, porque muitas vezes as escolas religiosas apresentam a concepção de Deus implacável, de um Deus não flexível, que manda a pessoa ao inferno eternamente, e isso não vai resolver absolutamente nada. A atitude corajosa é sabendo que Deus é justo, bom, misericordioso. Se eu errei, se eu me equivoquei, Deus pedagogicamente me apresenta novas possibilidades para que eu comece a fazer o ajustamento, o alinhamento, a correção de rumo. É isso que interessa. De que adianta complicar o que já está complicado? Deus tem N recursos à nossa disposição. Se uma porta se fecha, muitas outras se abrem, muitas possibilidades. Ainda que essas outras portas exijam esforço, coragem, enfrentamento, sejam dolorosas, não importa, mas são alternativas para que a gente caminhe para o ajustamento. Por isso é preciso pensar com muita honestidade à disposição, quando a gente olha para si mesmo, se realmente eu estou numa desordem interna. Como colocar minha casa mental em ordem? Isso nos lembra o médium Chico Xavier, que é admirado por todos nós, pelo legado que ele deixa à humanidade. Não somente pelos seus 463 livros psicografados, segundo a editora Vinha de Luz, no último levantamento que tivemos acesso, mas pela própria pessoa, pelo trabalho receituário que ele fez com o Dr. Bezerra de Menezes, gratuito, pela caridade que ele praticou a vida inteira. Mas como é que um médium chega a essa condição notável, um volume tão grande de obras, e não são obras apenas no sentido de numéricas, de excelente qualidade. Romances, de interpretação do Evangelho, de estudo científico, de poemas, são muitas as obras de Chico. Então, esse médium vitorioso, bem-sucedido, só o foi, só o é, porque ele se submeteu a um programa de manter sempre a sua casa em ordem, o seu mundo interior em ordem. O Espírito Emmanuel, o seu mentor espiritual, estabeleceu um programa fundamentado em 3 pilares: disciplina, disciplina e disciplina. Alguns interpretam que Emmanuel estivesse enfatizando o mesmo pilar, disciplina, por 3 vezes. Outros dizem que Emmanuel estava se referindo a disciplinas diferentes. Chico, você tem disciplina do pensamento, disciplina emocional, disciplina de conduta. Não importa a interpretação. O fundamental é que Chico abraçou esse programa proposto por Emmanuel, e graças a essa disciplina, ele se tornou esse médium admirável, que tanto bem nos faz, e que nas nossas orações nós precisamos agradecer. Obrigado, Chico Xavier, porque os benefícios são inumeráveis na nossa vida. Ninguém sabe os esforços, as renúncias que Chico sofreu, e as disciplinas a que se submeteu, para que esses textos chegassem tão límpidos para todos nós, para que o pensamento de Emmanuel não viesse distorcido com as suas maneirices. Ser médium praticamente todo mundo é, mas ser um médium com o grau de lucidez de Chico, então essa disposição, Chico abraçava os deveres, era fiel aos seus deveres, como foi Ivone Pereira, como é Divaldo Pereira Franco e os médiuns bem-sucedidos. A começar com o dever de estudar a doutrina espírita. Ora, se eu sou espírita, eu tenho o dever de estudar diariamente a doutrina espírita.
A doutrina espírita não pode ser reduzida a uma doutrina de salão, de momento. É uma doutrina cuja vivência, cujo compromisso de conhecimento e prática exige contatos diários, cada vez de melhor qualidade. Nós precisamos nos desafiar, porque os anos vão se sucedendo, e a pessoa diz, olha, eu sou espírita há 30 anos, há 20 anos, sim, e os frutos, e as transformações, e os melhoramentos? Em Chico nós podemos perceber isso, a disciplina, a disciplina, a disciplina. Houve um tempo em que Chico, por diversas razões, atingiu um certo grau de indisciplina. Aquela família muito atrapalhada, suas irmãs, as dificuldades, os sobrinhos, e Chico corria para cá, corria para lá, tinha que ganhar o pão de cada dia, tinha que ajudar na família. Chico não tinha quietude mental para a recepção correta do pensamento de Emmanuel. A Emmanuel diz assim, olha, depois que você se acalmar, nós temos uma pauta mais densa. Foi exatamente assim que aconteceu. Por que é que Emmanuel, embora tenha feito contato com Chico ali no começo dos anos 30, ou no final dos anos 20, por que é que Emmanuel só começou a psicografar os grandes romances há 2.000 anos, 50 anos depois, Ave Paulo Estevão, Ave Cristo e Renúncia, depois de 1938? Porque Emmanuel disse, você não está em condições de receber esse material. Esses romances exigem silêncio, quietude, tranquilidade, silêncio mental. E Chico, naquele momento, estava completamente indisciplinado pela conjuntura da própria vida. Emmanuel teve que esperar Chico colocar as coisas no lugar para poder servir-se de médium para esses romances que nos encantam. Quem não se emociona lendo há 2.000 anos com o drama de Lívia e de Públio Lentulus? Quem não se emociona lendo Paulo Estevão? E não faz sentido o desculpismo de pessoas alfabetizadas, acadêmicas, que se recusam e continuam se recusando a ler esses prêmios que a humanidade nos oferece. Precisamos ler Paulo Estevão, há 2.000 anos, 50 anos depois, Renúncia. Os grandes hoje à tarde, João, nosso dirigente aqui, o nosso presidente, ele lia para nós, ou resumia para nós, um conto do maior escritor russo de todos os tempos, Leon Tolstói. O espírito Leon Tolstói deixa a espiritualidade, em que lá o seu conforto, para através da médium Ivone Pereira nos oferecer um conto que tem um alto valor moral. Emmanuel tem mais o que fazer no além, mas por renúncia, em parceria com Chico, nos oferece esses romances. É graças à disciplina também de Chico. Então, exatamente nós precisamos, para colocar a casa em ordem, aprender com a ordem do próprio universo. Os filósofos gregos, os estoicos, depois os romanos, eles vão fazer uma filosofia moral a partir da contemplação. Eles vão entender que o mundo humano está descompassado, mas há um jeito, há uma saída, há uma possibilidade de ajustamento, contanto que nós contemplemos a natureza. Contemplemos o céu, contemplemos as flores, contemplemos os rios. E essa atitude de contemplação, que implica uma grande calma, porque a pessoa tem que reduzir os pensamentos, tem que se entregar, tem que parar de pensar tanta coisa, porque hoje a psicologia nos mostra que nós temos até 90.000 pensamentos por dia. E depois do Facebook, do WhatsApp e tudo mais, as redes sociais, aí acho que essa conta já estourou há muito tempo, porque deve estar 1 milhão de pensamentos, as pessoas o tempo inteiro estão atendendo o celular ou coisa parecida. Então, a contemplação, ela tem um lastro no próprio Evangelho. Jesus, quando ele vai dizer, e Allan Kardec vai colocar isso no capítulo Busque e Acharás, o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec vai recuperar, vai transcrever do Sermão do Monte, aquela sentença tão poética que Jesus encantou aos seus ouvintes: observai as aves do céu, os lírios do campo,
Jesus estava propondo só isso. Quanto custa abrirmos a nossa janela, irmos a um parque, pararmos um pouco na praia e ficar um momento de contemplação? É um louvor a Deus, ao invés de ficar repetindo sentenças, etc, etc, frases prontas, preces prontas, uma atitude silenciosa, contemplativa, como propõe também Leon Denis na sua obra O Grande Enigma. Contemplar as montanhas, contemplar o céu estrelado, contemplar o vento, deixar a natureza falar, silenciar. Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, e vosso Pai as alimenta. Mostrando claramente que as aves do céu, os lírios do campo, eles têm uma postura de obediência, eles fazem o seu papel na natureza, eles cumprem o seu dever, digamos assim. É um exemplo para todos nós, os humanos. Portanto, busquemos colocar a nossa casa em ordem, cumprindo os deveres, os menores que sejam, aqueles que muitas vezes são desprezados, aqueles que exigem mais esforços, os deveres morais. E aí, nessa mesma disposição, procuremos, imitando Jesus ou aceitando o seu convite de um poeta, deixar o nosso coração mais sensível. E aí entendermos melhor as palavras da poetisa Maria Dolores, que sofreu muito. Ainda essa semana a Elizabeth comentava uma entrevista de Divaldo Pereira Franco, que conviveu com Maria Dolores alguns anos lá em Salvador, e ela teve a oportunidade, inclusive, de fazer um atendimento fraterno com Chico Xavier. Olha o luxo, um atendimento fraterno com Chico Xavier. E durou 1 hora o atendimento. Ela estava numa dificuldade conjugal muito grande com o seu segundo esposo, Carlos Mirabelli, e aí eles discutiam aquela dificuldade, foi para Chico, e Chico colocou a mão no outro e fez um atendimento fraterno silencioso, 1 hora, só a presença de Chico. Então essa mulher que tanto sofreu, e que tanto amava Jesus, e tanto ajudou as crianças, ela, nessa disposição de perceber que na natureza, as coisas, os animais, os astros cumprem o seu papel, ela cantou um poema, Deus Conta Contigo, em que ela diz assim: ouço-te às vezes, coração amigo, em torno ao bem, numa questão qualquer. Farei, conseguirei, conta comigo, se Deus quiser, se Deus quiser. Mas não te alteres a pretexto disso. De segundo a segundo, de estrada a estrada, a vontade de Deus é revelada em bondade e serviço. Fita o quadro da glebra, campo afora, tudo que existe vibra, pulsa e sente, serve constantemente, dia a dia, hora a hora. De alvorada a alvorada, o sol fecundo, garante sem cessar o equilíbrio do mundo, sem aguardar requerimento, no seu carro de luz do firmamento. A fonte a deslizar, singela e boa, passa fazendo bem, descedenta, consola, alivia, abençoa sem perguntar a quem. Sem recorrer a humanos estatutos, nem a filosofias enganosas, a roseira estende os próprios frutos, a laranjeira estende os próprios frutos, a roseira das rosas. O lírio não se ofende e não reclama, sob o trato de terra onde alguém lhe deita a raiz. Seja num vaso, numa estufa, ou num trato de lama, desabrocha feliz. Assim no mundo, coração amigo, faz o bem onde for, seja a quem for. Em qualquer parte, Deus conta contigo na tarefa de amor. Muita paz.